Nós vamos iniciar o nosso curso aqui no tópico 1, e aqui a gente vai falar sobre duas distinções muito específicas. Nós vamos entender o que é o Growth Hacking e o que é o Growth Hacker, ou seja, o que é a profissão em si, o que é a metodologia que é aplicada, que é o Growth Hacking, que seria, no caso, o rastreamento do crescimento, e o que seria o profissional propriamente dito, o Growth Hacker ou rastreador de crescimento. Então, a gente inicia nosso curso assim com uma constatação um tanto quanto óbvia, né? E não menos funcional por conta dessa obviedade. Você é aquilo que você faz, certo? Então, se o enfermeiro trabalha com a enfermagem, o sociólogo trabalha com a sociologia, enfim, cada profissional ele tem o seu campo, a sua área de atuação, nós vamos entender aqui que por uma reflexão em lugar comum, o Growth Hacker trabalha com o Growth Hacking. E é sobre isso, então, que nós vamos abrir a nossa incursão nesse universo curioso e interessante para que a gente possa entender os horizontes dessa nova profissão que é dita profissão do futuro. Acho que, na verdade, já se consolida no nosso presente devido às transformações tecnológicas, né, ocorridas aqui na era digital. O que é Growth Hacking? O Growth Hacking seria a próxima grande novidade ou vertente, né? Como foram aí a Web 2.0 e as mídias sociais à sua época. Será que seria isso? Ou é apenas mais uma palavra-chave na cena digital? A gente sabe aí que durante esse período das transformações dessa era digital, muitas terminologias surgiram com apreensões, né? com funcionalidades, com novas perspectivas para os mercados de trabalho. Mesmo especialistas experientes em produtos e marketing muitas vezes ainda têm dificuldade para entenderem um pouco aí como manusear, como trabalhar com esses termos. É o que a gente vai tentar fazer aqui para esclarecer vocês sobre essa profissão. Então, antes de mais nada, lembremos que o termo, ele é um termo que foi cunhado pelo norte-americano Sean Ellis, considerado um dos papas do marketing contemporâneo, né, conhecido também como o pai do growth. Né? Então essa visão de crescimento, né? Essa visão específica do crescimento, o crescimento sempre foi algo muito atrelado, né? às estratégias e às práticas do marketing, mas ele passa a ter, enfim, uma visão mais específica, né? Uma visão mais centrada, digamos assim, alguma coisa mais objetiva. E o Sean Ellis, ele é autor do livro Hacking Growth, a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido, né? E ele se celebrizou como CEO da Dropbox, que desenvolveu essas metodologias de crescimento como um dos principais alavancadores da filosofia, da metodologia de trabalho, que alavanca startups e empresas, né, dentro dessa era digital, desse novo momento do marketing digital, dessas questões tecnológicas, além de fornecer treinamento e workshops para implementar os processos de crescimento ágil nas organizações. Então essa visão também do Agile, do crescimento ágil nas organizações também está relacionada a essa visão do Sean Ellis. Alguns consideram o Growth Hacking como um trampolim, né, para os métodos de marketing online disponíveis, né, de uma certa forma um sinônimo de marketing viral, porque a gente vai entender aqui que todas as práticas que envolvem o Growth Hacking, elas estão relacionadas a essa digitalização, né, das empresas e a forma como o marketing digital se desdobra. Nós entendemos que o marketing digital, ele nada mais é do que uma colocação, né, um reposicionamento das mesmas estratégias de marketing que nós sempre aprendemos e desenvolvemos para as empresas, só que fazendo uso das novas tecnologias digitais, o que não é nenhuma novidade, no sentido de que a ciência do marketing, desde ali das décadas de 40, 50, e quando ela foi se aperfeiçoando a partir dos anos 60, ela já empregava o tempo todo a sua funcionalidade de acordo com as tecnologias remanescentes, com as tecnologias emergentes, melhor dizendo. Então, falarmos de marketing digital nada mais é do que compreendermos o marketing como uma ciência, né, da administração, da gestão estratégica, que se envolve com coisas relacionadas às transformações digitais que sucessivamente foram acontecendo. E da mesma forma, esse pensamento do Growth Hacking, ele também está relacionado a isso, né? Ele dá, digamos assim, uma intensidade maior a esse pensamento na questão do crescimento. Então ele tem um foco mais direcionado, mas ele não se diferencia muito, ele não se distancia muito daquilo que já era pensado ali por outros profissionais.
do marketing até então. Então, nenhum dos dois, né, quer dizer, o marketing, o growth hacking, é aquilo que verdadeiramente a gente possa considerar assim, talvez uma grande novidade. Então a gente vai entender que essas coisas já aconteciam, mas hoje elas têm um foco mais determinado. Growth hacking seria então uma técnica de marketing desenvolvida por startups e pequenas empresas com o objetivo de atrair usuários o mais rápido, né, da maneira mais rápida e eficiente possível. Então, nós estamos falando de um desenvolvimento de técnicas que já existiam. Isso requer uma interação de criatividade, pensamento analítico, programação e métricas sociais de uma maneira muito estratégica. A gente hoje tem regras, aí a gente tem redes sociais, né? A gente tem uma sociabilidade na esfera digital que até então não existia. Então é óbvio que a gente estrategicamente vai se valer disso para desenvolver outros projetos, outras ações específicas. Então o Growth Hacker, ele é um profissional que atua dentro desse campo, né? É uma lógica de crescimento, a busca de uma lógica de crescimento. Então fica um pouco mais claro a gente compreender isso se a gente olhar atentamente para os dois termos. Então, growth é a palavra inglesa para crescimento, aumento, né? O uso da web significa o crescimento do número de usuários. Então a gente está falando aqui de uma experiência específica destinada a ações dentro do campo digital, que efetivamente vão produzir e desencadear todas as outras. Mas o Growth Hacker, ele é um profissional que surge justamente por ele saber se valer desse novo ecossistema que é o mundo digital, para fazer com que os negócios sejam alavancados em uma proporção diferenciada. Hacking invadir um sistema, né? É um termo em inglês para penetrar em um sistema. À primeira vista, isso não é algo assim tão verdadeiro, né? Quer dizer, a gente não vai trabalhar, o Growth Hacker, ele não é um profissional que invade sistemas. Talvez sim, talvez não, no sentido de que é importante entender que um hacker, ele sempre persegue um objetivo específico e tenta vários métodos para penetrar naquele sistema. Então, assim, a gente está falando de um profissional de entrada, né? Lembra que a gente falava lá sobre... A gente falava da matriz SWOT, e quando a gente estudava nas premissas do marketing, aquela questão dos entrantes, das forças que entram, né? Lá em Porter também, né, que a gente fala muito sobre a questão dos entrantes, dos produtos entrantes. Então, esse Growth Hacker é um profissional que vai trabalhar muito nessa questão da entrada, né, dos entrantes. Ele não precisa aderir a processos especificados. Em vez disso, ele realmente tem que tentar tudo para alcançar um objetivo. Então, ele tem que ter experiência, know-how, perseverança e criatividade. E a gente vai entender aqui daqui a pouco, né, no decorrer do curso, que tipo de criatividade ele é dele exigida, né? Ele será exigida. Então pode-se dizer que o Growth Hacking está relacionado ao que antes era chamado do mix de marketing, né? Ele tem uma relação próxima com aquela coisa do mix de marketing, mas há uma diferença. A diferença está no fato de que o Growth Hacking, ele é multifuncional e é considerado uma combinação de marketing, produtos, tecnologia, recursos humanos, atendimento ao cliente, vendas, enfim, a própria gerência, né? Então, o Growth Hacking, ele não está ligado só ao mix de marketing no que diz respeito a um produto, a um serviço. Ele está ligado a toda uma filosofia, está ligado a toda a sua relação com o cliente, né? O cliente aí vai ter um olhar muito diferenciado, vai ser muito específico, porque só se pensa em crescimento quando você pensa em produzir estratégias que comuniquem com o público-alvo, né? Em estratégias de abordagem e aproximação. Crescer nesse sentido é fazer crescer a relação. Então, todos com o mesmo objetivo ordenado, né? Tudo aí ligado a uma questão do crescimento, mas voltado, portanto, para conciliar tópicos e responsabilidades. Então, a transformação digital, o hype móvel, o avanço das mídias sociais, a internet das coisas, o Big Data e, claro, o acesso à computação quase ilimitado, né? Tudo isso com essas capacidades de armazenamento que nós temos hoje devido à potencialidade das nuvens, né? A questão das cloud services que tornam possível atrair milhões de usuários rapidamente e convencê-los do uso de um produto, são as experiências que o Growth Hacker, com as quais o Growth Hacker vai trabalhar, ok? Então, a gente conseguiu compreender um pouco aquilo que seria o Growth Hacking,
que é justamente esse campo envolvendo todas essas questões tecnológicas e toda essa nova ambientação que nós temos dentro desse ecossistema, né? Que é o mundo empresarial inserido num contexto da era digital, ok? Então agora na aula seguinte a gente vai falar sobre o que é um Growth Hacker. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!